capítulo 11. Eu recebi também o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Agora vamos ler o verso 20. Portanto, qualquer que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, sangue do Senhor. Agora vamos ler o verso 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bem? Antes de assentar, queridos, serve. Verso 24. Jesus deu graça, Jesus partiu o pão e Jesus disse, vou começar a ler, os irmãos termina, isto é o meu, toda a igreja, isto é o meu, e é entregue por vós. Agora verso 27, não onde eu parar, os irmãos continuam. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado e do sangue do Senhor. Verso 29, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aceite, meus irmãos, a minha reflexão com os irmãos, rápida, procurar ser rápido, palavras. Esse texto, nós lemos dele, os irmãos aqui com mais anos de igreja, de crente, versos 23 ao 30, provavelmente sabe ele de cor. Eu quero destacar aqui com os irmãos aqui nesta noite, esse culto de ceia, onde nós celebramos a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E aí, nossa denominação, né, a Dezenas de Ana, uma denominação centenária, como um acordo há anos, venhamos comemorando isso uma vez por mês. Mensalmente, nós participamos da ceia do Senhor, que é o pão que simboliza o corpo do Senhor, o vinho, o fruto da vide, o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. É uma ordenança de Jesus, a ceia do Senhor. Batismo nas águas e ceia do Senhor são as duas ordenança, melhor dizendo, são as duas ordenanças de Jesus. Aqui, queridos, Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, Paulo aqui, ele está escrevendo aquilo que recebeu do Senhor. Paulo está relatando aqui algo que aconteceu na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus celebra a última Páscoa. Páscoa significa passagem, Páscoa era a comemoração dos judeus da libertação do Egito. A primeira Páscoa foi quando eles foram libertos do Egito, todos nós sabemos disso. E aqui Jesus está celebrando a festa da Páscoa, a última Páscoa, instituindo a ceia. E Paulo menciona com uma riqueza de detalhes, lembrando que Paulo não estava lá no dia. E todos nós sabemos que a carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente, a maioria dos biblistas chega a seguinte conclusão, que ela foi escrita antes dos evangelhos. Então ela tem riqueza de detalhe que nós não vemos no evangelho, porque Paulo escreveu antes dos evangelhos escrever, antes de Marcos escrever, antes de Mateus, antes de Lucas, antes de João. Tanto que vemos detalhes diferentes. Paulo, todos nós sabemos que após sua conversão, ele passou pelo menos 2 anos no deserto da Arábia. Ele teve
Ele diz que o evangelho ele recebeu do próprio Senhor Jesus, foi revelação do próprio Jesus para ele. Ele escreve aqui para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Imagina o que é isso. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, de sabedoria, conhecimento. É só você ler aí em Coríntios 12, depois da sua casa, você vai ver os 9 dons espirituais. Dons de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, sabedoria, ciência. Tinha todos, mas não tinha ordem na ceia do Senhor. Paulo então escreve aqui, dando algumas diretrizes sobre a ceia do Senhor, como que ela precisa de ser celebrada, a forma. Então, queridos, eu quero destacar aqui sobre o corpo do Senhor. Jesus, na noite em que foi traído, ele disse para os discípulos, ele parte o pão, versículo 4, ele diz: isto é o meu corpo. Ele está simbolizando, ou seja, o pão aqui simboliza o meu corpo. Ele está falando daquilo que ia começar, ia acontecer com ele nas próximas horas. O corpo dele ia ser todo dilacerado, o corpo dele ia ser todo rasgado. Por isso que o costume nosso aqui, o nosso pastor presidente sempre preza por isso. Por isso, nós não cortamos o pão aqui com faca. Os diáconos aqui, né, com toda a higiene, agora com a luvinha, eles rasgam o pão, porque simboliza, assim como o corpo de Jesus foi rasgado lá na cruz, e o pão é o símbolo do corpo de Jesus. Por isso que o pão não é cortado, ele é rasgado, assim como o corpo de Jesus foi rasgado. Aí Jesus está dizendo: isso é o meu corpo que eu entrego por vós. Vamos entender o corpo físico de Jesus, porque Jesus ele sempre foi Deus. Todos nós sabemos, as duas naturezas de Jesus, ele era 100% Deus, mas ele se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele então teve um corpo físico, assim como todo homem tem um corpo físico. Jesus teve esse corpo, e o corpo físico de Jesus foi cuidado. Sim, o primeiro a cuidar do corpo físico de Jesus foi sua mãe Maria e seu pai adotivo José. Jesus foi um bebê que teve o seu corpo cuidado como de qualquer bebê. Ainda bebê, José, o seu pai adotivo, pegou o corpinho de Jesus no colo e precisou de fugir com ele para o Egito, para que ele não fosse morto pelo malvado Herodes o Grande, que matou as crianças de Belém. Porque chegou os magos do Oriente e lhe disse: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Está lá em Mateus capítulo 2, você sabe disso. E o corpo de Jesus então sempre foi cuidado, primeiramente pela sua mãe Maria, pelo seu pai adotivo José, e claro, pelo o seu pai celestial, o provedor, que sabendo que precisaria eles fugir para o Egito, já mandou antecipadamente os magos do Oriente com ouro, ofertando ouro, que seria a provisão para o cuidado dos próximos 4 anos de Jesus, ainda bebê, lá no Egito. E Jesus então foi crescendo, e o corpo de Jesus foi cuidado, sim, com o milagre da provisão. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando o corpo de Jesus foi cuidado pelo milagre da provisão. Agora, no seu ministério terreno, a Bíblia vai nos dizer, em Lucas capítulo 8, que tinha algumas mulheres, pessoas que patrocinavam, ofertavam no ministério de Jesus, e eles ofertavam, ou seja, para cuidar, porque Jesus precisava se alimentar, ele tinha as necessidades de pão, de água, ele se cansava, ele precisava de dormir, assim como qualquer ser humano. Todos nós sabemos que ele, como Deus, ele nunca dorme, mas como homem, ele sentia cansaço e ele tinha que dormir. Como Deus, ele é o pão da vida, mas como homem, ele precisou de pão. Como Deus, ele é a água da vida, mas como homem, ele precisou de água. E assim sucessivamente, as duas naturezas de Jesus. Então estou te relembrando aqui que Jesus teve um cuidado com o seu corpo normal, o seu corpo físico. Só que agora, no ápice do ministério de Jesus aqui na cruz, tem isso em mente, aqui na terra, o ápice do ministério de Jesus, escute, não foi quando ele operou milagres,
Não. O ápice do ministério de Jesus não foi quando ele ressuscitou mortos, não foi quando ele curou enfermos, não foi quando ele curou paralíticos, deu vista aos cegos, fez surdos ouvir, gago falar perfeitamente. Não, o ápice do ministério de Jesus começou no Getsemane, foi a cruz de Cristo foi o ápice do ministério dele. E aí, quando ele está indo para a cruz, ele está instituindo a ceia, ele está dizendo: eu vou me entregar o meu corpo agora, pela humanidade. E o corpo de Jesus, que até então tinha sido cuidado, começando pela sua mãe Maria, pelo seu pai adotivo José, tendo todo o cuidado, agora o corpo de Jesus, que além de ser cuidado, era também santo, era um corpo santo. Santo por quê? Porque Jesus não veio nascer de uma relação normal de homem com mulher. Todos nós sabemos disso, a Bíblia nos fala que Maria era virgem e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Como ele não veio por uma relação normal de homem e mulher, mas foi concebido Maria estando ainda virgem, porque foi gerado nela pelo Espírito Santo. Então ele não trouxe a maior tragédia do ser humano, ele não trouxe consigo o pecado original de Adão. Todos nós já nascemos pecadores, porque nós somos descendentes de Adão. Agora Jesus não, ele é o segundo Adão. Então o corpo dele foi um corpo cuidado, mas era um corpo santo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E mesmo sendo um corpo santo, o corpo de Jesus foi um corpo sofredor. Ele sofreu. O sofrimento dele começou, podemos dizer, é claro, em geral no terceiro ano de seu ministério, quando já é o ano da rejeição, mas o seu corpo mesmo começou a sofrer lá no Getsemane. E quando ele começou a orar dizendo, e o pastor Elias pregou daqui a pouco, agora no outro culto, falando do Getsemane, e ele começou a orar e ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia diz que Jesus começou a suar sangue. É o sofrimento, como imagine, você está debaixo de uma pressão tão grande que você soa sangue. Sabe o que é isso? Os pregadores que estão aqui, muito não é calor não, porque aqui você está debaixo de uma pressão para pregar aqui, pregar não é fácil. É porque você está com uma responsabilidade para falar, a gente soa, né? Agora imagina, a pressão era grande sobre Jesus, que ele começou a suar sangue. É o sofrimento do corpo de Jesus. E se não bastasse ele estando à noite, sendo ali, orando, e o seu suor se transformava em gotas de sangue, de repente chega Judas, aquele que ia trair, que era amigo de Jesus, foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, chega agora e dá um beijo na face de Jesus, identificando que ele era o Jesus, ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. E os soldados agora prendem Jesus. Isto era uma quinta-feira à noite, e leva Jesus para Anás, leva Jesus de Anás para Caifás. Jesus já não dormiu a partir daquela noite. Quando chegou de manhã cedo, na sexta-feira pela manhã, o corpo de Jesus já estava cansado, porque ele passou a noite toda sem dormir, e debaixo de pressão, sendo julgado, sendo esbofetado, sendo cuspido. Era o sofrimento do corpo de Jesus. E depois ele foi, antes de ser condenado, Pilatos mandou que ele desse chicotadas, que batesse nele. E o chicote que batia em Jesus, todos nós sabemos, o chicote que os romanos usavam, na ponta de cada chicote tinha pedaços de ossos, na qual fincava na carne de Jesus. Era um corpo como o meu e o seu, e cada chibatada que estava no corpo de Jesus, os malvados soldados romanos puxavam, e quando pregava no corpo de Jesus, e cada chicotada, e aqueles pedaços de osso nas pontas do chicote se entrava dentro da carne de Jesus, e quando eles puxavam para dar outra chicotada, saía pedaços da carne de Jesus misturado com sangue, se espargia por aqueles que estavam ao redor. Era o sofrimento do corpo de Jesus. Aleluia. E depois dele apanhar, ele desceu uma coroa de espinho.
os espios entrar na fronte de Jesus, e agora colocado diante da multidão, colocado agora diante de Pilatos, e ele ouvia então a multidão gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele já está com o corpo dilacerado, ele não dormiu à noite, já tinha quase 12 horas que não tinha refeição nenhuma, e com certeza nem água, já estava desnutrido, tinha apanhado, estava com o corpo ensanguentado, dilacerado, e agora ele é obrigado a pegar uma cruz e começar a caminhar até o Gólgota, até o Calvário, onde ele iria ser crucificado. E a Bíblia diz que ele não suportou no meio do caminho, depois de condenado, tendo que carregar sua própria cruz. Apareceu lá Simão Cirineu, que foi constrangido a ajudar Jesus a levar a cruz até o alto do Calvário. Era o sofrimento do corpo de Jesus. E agora lá no Calvário, esse corpo já cansado, fraco, dilacerado, lembrando um corpo que até então tinha sido cuidado, um corpo santo. Agora o corpo de Jesus é pregado naquela cruz, com pregos nas mãos e nos pés. Escute, queridos, quando Paulo então está dizendo aqui na carta aos Coríntios 11:24, que Jesus entregou o seu corpo, e depois ele diz no versículo 27, que aquele que come ou bebe da ceia do Senhor indignamente será culpado do corpo do Senhor. Ou seja, aquele que bebe da ceia do Senhor de qualquer maneira, ele é culpado de todo o sofrimento que Jesus sofreu no seu corpo. Aqui no versículo 27 está falando do corpo físico de Jesus. E o que é beber a ceia do Senhor indignamente? É beber em pecado. Não apenas precisamente, é beber na prática do pecado, porque se o problema for só o pecado, todos nós pecamos porque falhamos, mas há diferença entre pecar e viver na prática do pecado. É aquele que está pecando e nunca se arrepende, não se converte. É aquele que vive na prática pecaminosa, ou seja, transgredindo a lei de Deus, que é a palavra de Deus, que insiste no pecado sem esboçar nenhum arrependimento. O máximo que ele apresenta é um pequeno remorsozinho. E qual a diferença do remorso para o arrependimento? Está na conversão, porque quem tem apenas o remorso do pecado, ele continua praticando a vida toda. É mais ou menos assim: o camarada rouba, assalta um outro, pecou, aí ele deu um remorsozinho, tadinho, roubei o celular, roubei a carteira, né? Mas ele não arrepende. Se ele arrependesse, ele não roubava mais, amanhã está roubando da mesma forma. Isso é remorso. Agora aquele que arrepende verdadeiramente, quando ele pratica o pecado, roubou, mentiu, adulterou, seja o que ele fez, ele arrepende de tal forma que ele não comete este ato mais. Ele clama pela misericórdia de Jesus, ele clama pelo sangue de Jesus, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele abandona a prática pecaminosa. Se não houver, escuta o que eu vou dizer, se não houver arrependimento nas nossas vidas, nós estamos tomando a ceia do Senhor indignamente, nós não estamos tomando com dignidade. Se não houver arrependimento na nossa vida, nós estamos sendo culpados pelo sofrimento do corpo de Jesus. Por isso que Pedro, na sua primeira pregação, a segunda pregação, em Atos 3, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. O corpo físico de Jesus, ele foi cuidado sim, mas ele sofreu. E algo interessante é que quando Jesus estava sendo crucificado, depois de algumas horas, ele começou a ser crucificado ao meio-dia, foi quando teve trevas. E às 3 horas da tarde, quando o sol voltou a brilhar e houve um terremoto, a Bíblia diz que vieram os soldados, quebrou os ossos do ladrão da direita, estava sendo crucificado junto com ele, quebrou da esquerda. Mas quando chegou diante do corpo de Jesus, ele não viu que Jesus já tinha morrido. Ele não quebrou os ossos da perna de Jesus, para cumprir o que diz a profecia, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas ele pegou uma lança
e enfiou do lado de Jesus. E aí, depois de enfiar a lança, a Bíblia diz que saiu sangue e saiu sangue. Sabe por que não pôde quebrar o corpo de Jesus? Faz o corpo de Jesus. Sabe por quê? Vou te dizer agora. Mas antes de te dizer por quê, observe que agora no versículo 29, Paulo escreve aos Coríntios, disse: o que come e bebe indignamente. No 27 ele disse a mesma coisa: come e bebe indignamente. Ele repete o versículo 29: o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Aí a última frase: não discernindo o corpo do Senhor. Aqui agora ele não está falando do corpo físico de Jesus. Agora aqui ele está falando do corpo chamado igreja, que ele comprou com seu sangue. Não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, a igreja do Senhor. Porque quando nós lemos 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, daqui nós vamos ver que ele está falando que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja, muitos membros, formam o corpo de Jesus. E agora vamos fazer um paralelo entre o corpo físico de Jesus e o corpo chamado igreja de Jesus. Você é membro, vai participar aqui da ceia do Senhor. Você é parte do corpo de Jesus, ou seja, tu é parte da igreja do Senhor Jesus. Quem pode dar um brado de glória a Deus por esse privilégio? Então, se o corpo de Jesus físico foi cuidado, desde começando por Maria e por José, e ao longo do tempo, a igreja de Jesus, o corpo de Jesus, igreja, também é cuidada. Aleluia. O mesmo Deus que mandou a provisão para o seu filho Jesus, homem aqui na terra, mandando a provisão. Escute, os sábios do Oriente, os magos, mandou ouro para que ele fugisse para o Egito, né? Passasse lá aproximadamente 4 anos. Depois, no seu ministério terreno, nunca faltou nada no ministério de Jesus. Todas as suas necessidades básicas, as suas necessidades para a vivência aqui, sempre teve a provisão. Lembra quando vieram cobrar imposto de Jesus? Jesus falou: Pedro, vai lá ao alto mar, pesque lá, lança um anzol, o primeiro peixe que vier, tu paga o meu imposto e paga o seu imposto. Jesus andou em tudo, em dia, ele cumpriu o seu papel como cidadão, aqui na terra também. Assim também, querido, a igreja de Jesus, ela é cuidada. Escute, no simples fato, quando no culto, quando você vem dizimar, quando você vem ofertar, quando você vem contribuir na obra do Senhor aqui, você precisa discernir o que está fazendo. Você está cuidando do corpo do Senhor, você está cuidando com a sua contribuição, com a sua oferta, com o seu dízimo, você está cuidando do corpo do Senhor chamado igreja. Igreja, porque o corpo de Jesus, ele precisa de ser cuidado, e ele é cuidado. O nosso Deus, ele é o dono da igreja, não deixa faltar nada para ela. Mas o corpo de Jesus, também chamado igreja, ele também sofre. Assim como o corpo de Jesus sofreu, foi dilacerado, ficou fraco, enfraqueceu lá na cruz, ficou ensanguentado, foi rasgado. O corpo de Jesus também sofre. A igreja também sofre com as perseguições. A igreja sofre porque está rodeada de pessoas querendo acabar com a igreja, quebrar a igreja. E agora eu falo, sabe por que o corpo de Jesus não foi quebrado? Sabe por que não foi quebrado? Conjectura minha, tá? Olha só, revelação de Deus para o meu coração, eu vou te passar nesta noite. Sabe por que o corpo, as pernas de Jesus não foi quebrado na cruz do Calvário? O soldado quebrou do ladrão da direita, quebrou do ladrão da esquerda, mas quando chegou para Jesus, não quebrou, não pôde quebrar. Isso, o corpo de Jesus representa também o corpo, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus pode sofrer, a igreja de Jesus pode ser dilacerada, a igreja de Jesus pode sofrer como o corpo de Jesus sofreu, mas quebrada não. Não tem soldado, não tem homem, não tem governante, não tem ninguém que é capaz de quebrar a igreja do Senhor. Ela permanece firme para todo sempre. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Ninguém acaba com a igreja de Jesus, o organismo vivo. Ninguém consegue quebrar a igreja de Jesus, ninguém consegue parar a igreja de Jesus. Ela segue triunfante, ela sofre, mas ela é triunfante.
Aí lembra que cortaram, jogaram então a lança do lado de Jesus. E saiu o que mesmo? Não quebrou. Mas pôs uma lança ao lado de Jesus. Saiu o que? Sangue e água. Ou seja, quanto mais aperta a igreja de Jesus, sabe o que sai da igreja de Jesus? Sai sangue e sai água. Sangue, sim. O sangue não simboliza o vinho, o fruto da vide. Um dos símbolos do vinho, do fruto da vide, é o Espírito Santo. Aleluia. A palavra, sabe o que significa água? A água na simbologia bíblica, meu irmão, é a palavra. Então pode apertar a igreja pode sofrer, e quando a igreja sofre, sai o que dela? Sai palavra. Quando a igreja sofre, sai palavra. Quando a igreja sofre, sai o que? Sai a essência do Espírito Santo. Sai sangue e sai água. Sai sangue e sai água. Meu Deus. O corpo de Jesus era santo, porque ele nasceu sem pecado. Ele nunca pecou. Em tudo foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Ele não pecou. O único homem que passou nessa terra que não pecou foi ele. A igreja de Jesus, que é também o segundo corpo de Jesus, ela também é santa. Ela não se contamina, ela não cede às tentações. Aleluia. Então, por mais que você tenha pecado, tenha errado, se esconda debaixo do sangue de Jesus nesta noite. Ele nos justifica, nos purifica de todo pecado e nos insere, uma vez justificado e santificado pelo Espírito Santo, ele nos insere na igreja dele, que é santa, que é imaculada, a igreja de Jesus. Assim como o corpo dele é santo, a igreja de Jesus também é santa. Escute, eu estou falando aqui, ó, o corpo de Jesus passou pelo cuidado, foi cuidado o corpo de Jesus, mas também sofreu o corpo de Jesus, e o corpo de Jesus também era santo. Assim a igreja de Jesus também ela é cuidada. A igreja de Jesus também sofre, mas não é quebrada. Ela sofre, mas a igreja de Jesus ela é santa. Aleluia. Ela passou pelo processo de santificação. Todos nós sabemos, existem duas vertentes à santificação. Existe aquela posicional, que é a obra do Espírito Santo na nossa vida, e existe o nosso caminhar em santidade, que ela é progressiva. Então, querido, escute, Jesus aqui na terra, preste atenção para você entender, Jesus aqui na terra, o seu corpo era santo. Ele santo porque ele não pecou, santo porque ele não cedeu à tentação do pecado. Não, santo porque não pecou, não cedeu à tentação do pecado, mas ele estava rodeado do pecado. Ele não estava sobre o poder do pecado. O pecado nunca teve poder sobre Jesus. Ele nunca pecou. Mas ele vivia no mundo pecaminoso, tanto que ele foi tentado diversas vezes para pecar, mas não pecou. Assim a igreja de Jesus santa aqui na terra, ela não peca, ela é imaculada, ela é santa. Oh glória, ela está livre do poder do pecado, não da presença do pecado, não da tentação, mas do poder do pecado. Agora escute, querido. Aí Jesus morreu, o corpo de Jesus ensanguentado, saiu sangue, saiu água, e eles viram então que ele tinha morrido. Todos nós sabemos, a Bíblia diz, José de Arimateia e Nicodemos pede permissão a Pilatos, pega o corpo de Jesus e sepulta o corpo de Jesus. Aleluia, sepulta o corpo de Jesus. E o que acontece? Jesus foi sepultado na sexta-feira, antes das 6 da tarde, porque a partir das 6 da tarde no relógio judaico já era sábado, dia da purificação. Então antes das 6 da tarde, Jesus foi sepultado. Ele ficou na sepultura o resto da sexta, ele ficou na sepultura todo o sábado, e no domingo, nas primeiras horas do domingo, ele ainda ficou na sepultura. E ainda de madrugada, quando as mulheres foram lá no sepulcro, achou a pedra removida, Jesus não estava lá mais. O corpo dele que foi dilacerado na sexta-feira, o corpo dele ensanguentado, o corpo dele que sofreu na sexta-feira, ele ressuscitou no domingo de manhã. E como que ele ressuscitou? Com o corpo glorificado. Agora escute,
Jesus ressuscitou, beleza, pastor, até eu já sei, Jesus ressuscitou. Agora, escute aqui, ó. Sabe por que Jesus ressuscitou? Sabe a legalidade da ressurreição de Jesus? Escuta, está simplesmente porque ele, quando esteve aqui nessa terra, ele não pecou, o pecado não teve poder sobre ele. Jesus não ressuscitou simplesmente porque o Pai foi lá e ressuscitou ele. Mais do que isso, qual que é a legalidade da morte? Quando Deus criou Adão e Eva e pôs lá no jardim do Éden, não tinha pecado, não existia morte. Morte é a sentença divina, porque o homem pecou. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, morte espiritual, morte física e morte eterna. Então, a paga do pecado, a morte é a consequência do pecado da humanidade. Agora escute, sabe por que a morte não pode deter Jesus? O mais que pode ter com ele é 3 dias. Sabe por quê? Esses 3 dias foi suficiente para eles ver. Isso, morreu um corpo aqui, maravilha, morreu, aí a morte viu, mas esse corpo aqui, ele não tem pecado, ele é santo. Essa língua aqui nunca falou palavras indevidas, nessa mente nunca teve maus pensamentos, esse corpo nunca praticou pecado nenhum. Então, se não tem pecado, morte, não tem legalidade para segurar esse corpo. Eu tenho que sair desse corpo, a vida tem que ser devolvida. Aí no 3º dia Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele não tinha pecado, porque ele é santo. Quem pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Pastor, mas nós vamos morrer fisicamente. Sim, biblicamente não é nem morte, é dormir no Senhor. É por um pouco de tempo, e até no arrebatamento, porque no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz: os mortos, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Primeiro, porque os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Sabe por quê? Pode ter até pecado, mas se morreu em Cristo, foi justificado por Cristo, foi perdoado por Cristo. Então no arrebatamento da igreja, a morte não terá mais poder sobre aqueles que morreram em Cristo. Os mortos vão ressuscitar. E vai ressuscitar como? Para ser o quê? Para receber o corpo glorificado que Jesus recebeu depois que ele ressuscitou. Quem pode alegrar por isso? Levante a tua mão, porque tu és santo, tu faz parte do corpo de Cristo, tu faz parte da igreja de Cristo. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor nesta noite. Eu vou encerrar dizendo: o corpo físico de Jesus, teve cuidado com ele, sofreu, mas era o corpo santo. O corpo chamado igreja precisa ser cuidado, sofre, mas não é quebrado. Mas a igreja é também santa, porque fomos santificados pelo Espírito Santo. A santificação posicional, essa santificação, ela precisa ser exteriorizada no nosso corpo físico. Paulo, escrevendo na Tessalonicenses, ele disse que o vosso espírito, alma e corpo seja irrepreensivelmente santificados para a vida do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo: a santificação começa no espírito, começa de dentro para fora. Do espírito ela passa para a alma, e da alma ela se exterioriza no corpo. Ou seja, se somos parte do corpo de Cristo, nós vivemos, então fomos santificados posicionalmente pelo Espírito Santo e vivemos em santidade aqui nessa terra. E aí, queridos, eu encerro dizendo: Paulo então disse, Coríntios 11:27, corpo do Senhor, aquele que bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, do corpo físico, do sofrimento do corpo físico do Senhor. E no verso 29 ele repete que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. No verso 29 ele está dizendo, não discernindo o corpo aqui, não é o corpo físico de Jesus, repito, é o corpo, igreja do Senhor. Então quem participa da ceia na prática do pecado está sendo culpado do corpo físico de Jesus, que foi rasgado, sofreu lá na cruz, e também está sendo culpado, não está discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, não sabe o que é a igreja, não sabe o preço que foi pago para que a igreja fosse fundada, não sabe que a igreja do Senhor, ela é santa. Não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, é não estando em união com os irmãos da igreja.
Não discernindo o corpo do Senhor é não tendo comunhão com os irmãos da igreja, é não comungando com os irmãos da igreja, porque o corpo está unido. O dedo não prejudica a mão não prejudica o pé. Então o evangelho por aí que está dizendo que está tomando a ceia do Senhor, discerna o corpo do Senhor, mas está falando mal do irmão, está com inveja do irmão, está fazendo mal, está querendo mal para o irmão que está dentro da igreja, tomando a ceia do Senhor. Tu não faz parte do corpo do Senhor, tu não está discernindo o corpo do Senhor, porque muitos são os membros, Paulo disse em Coríntios 12, mas o corpo é um só, é a junção dos membros. Estamos aqui no mesmo propósito, estamos aqui juntos no corpo de Cristo, para tudo ou nada, vencendo as guerras dessa vida, sofrendo como igreja do Senhor, mas com a esperança viva de que Jesus vai arrebatar essa igreja sofredora, e quando chegar no céu, seremos o corpo glorificado do Senhor. Quem pode glorificar o Senhor Jesus por isso nesta noite? Então, no corpo do Senhor, o que é não discernir o corpo do Senhor? É tomar na prática do pecado, sim. É não estar em comunhão com os irmãos, sim. É não estar bem com os irmãos aqui da igreja do Senhor, sim. É não sabendo, não tendo ideia do preço que foi pago para que nós pudéssemos fazer parte do corpo do Senhor. Então participe da ceia nesta noite, tendo ciência que você é corpo do Senhor, que se você não discernir, você está ferindo a igreja do Senhor aqui na terra. Então o que eu faço, pastor? Arrepende-te nesta noite, confessa os seus pecados, arrepende, deixa e começa a viver em santidade a partir de agora, em união, em comunhão com os irmãos. Você está entendendo que tu é corpo do Senhor? Fica de pé, vamos estar orando neste momento, e nessa oração, agora que tu já sabe, tu já discerne que tu é corpo do Senhor, que tu é igreja do Senhor, e que tu não quer ser culpado pelo sofrimento do corpo de Jesus, peça misericórdia pelo Senhor aí, e participa da ceia do Senhor com dignidade, sabendo o que é o pão, o corpo de Jesus que foi rasgado na cruz do Calvário, o vinho, o sangue que foi derramado lá na cruz, e quando não tinha mais sangue, se derramou, saiu água. Olha, e não tenha ciência, igreja do Senhor sofre por causa do Senhor, o corpo do Senhor sofre pelo evangelho de Jesus, mas sofre com a esperança de que Jesus vai voltar, e quando chegarmos lá no céu, assim como o corpo de Jesus foi glorificado, a igreja do Senhor também será glorificada. Escute, para você entender o resumo de tudo que eu falei aqui nesta noite: o corpo de Jesus físico foi cuidado, o corpo de Jesus físico sofreu, o corpo de Jesus físico foi cuidado, sofreu. A igreja do Senhor Jesus, da mesma forma também, ela é cuidada, ela sofre e ela é santa, assim como o corpo de Jesus foi cuidado, o corpo físico sofreu, mas era um corpo santo, assim também a igreja de Jesus, ela é cuidada, ela sofre e ela também é santa. Mas tem um porém: assim como no terceiro dia Jesus ressuscitou, e ele não ressuscitou com o corpo dilacerado, com o corpo sofredor, mas ele ressuscitou com o corpo glorificado, aleluia, no arrebatamento da igreja, esse corpo chamado igreja de Jesus, sofredor aqui na terra, vai ser arrebatada e vai ter o corpo glorificado lá no céu. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? O corpo de Jesus, mesmo sendo santo, porque ele não cedeu à tentação, estando aqui na terra, mas ele estava rodeado de pecado, ele não cedeu, mas tinha a presença do pecado. Assim a igreja do Senhor, nós, antes de sermos igreja, estávamos atolados no pecado, mas Jesus nos arrancou de lá, nos regenerou, nos arrependemos dos pecados, nos convertemos, passamos por esse processo da salvação, e uma vez arrancado do pecado, Jesus nos libertou dele e nos santificou.
santificou, nos colocando no corpo chamado igreja. Nos tornamos então santo, porque a igreja é santa. E uma vez a igreja santa aqui na terra, ela não está livre da presença do pecado, mas está livre do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre a igreja, o pecado não tem poder sobre a noiva do cordeiro, o pecado não tem poder sobre a tua vida, se tu está em comunhão com os irmãos, em comunhão com o céu, vivendo a palavra de Deus. E tem uma coisa: quando chegarmos lá no céu, nós já estamos livres da culpa do pecado do passado, do poder do pecado no presente. E quando chegarmos lá no céu, estaremos livres de uma vez por todas também da presença do pecado, porque no céu não entra pecado. Quem pode glorificar a Deus por isso? Porque tu faz parte do corpo de Cristo. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Da vida terrestre não podem a glória ofuscar. Que mais? Que Ele quis pra mim preparar, que Deus quis pra mim preparar. Toda a igreja irei eu pra linda cidade. Oh glória! Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus rei de sempre louvar. O céu tem o mundo das glórias que lá ele vem. Glorioso voltei quando eu vi meu Senhor, rodeados de grandes. Olha só, pagar não é necessário, porque Ele pagou com seu sangue a casa que lá hei de ter. Oh glória! E o meu eterno abençoado no céu nunca mais se morrer. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Cante, igreja! Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade. Oh glória, da glória que lá hei de ver. Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Levante a tua mão por um minuto e glorifique ao Senhor, porque tu é igreja de Jesus, tu é corpo de Jesus. O céu é o nosso lugar, estamos indo para lá. Não importa o sofrimento aqui da igreja, não importa as dificuldades aqui da igreja, o corpo de Jesus vai para o céu, a igreja de Jesus vai ser arrebatada, Jesus vai vir nos buscar. Por 30 segundos, levante a tua mão, glorifica ao Senhor. Sinta o céu aí no teu coração agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Oh glória, se tu não está sentindo, peça por misericórdia. Arrependa aí agora, peça misericórdia a Jesus aí agora. Recebe da graça de Deus, recebe da graça de Deus aí agora. Oh glória, oh maravilha. Ei, rebalai, shire carabasu, ne levaraba,
Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu nos escolheste, tu nos chamou para a santificação, tu nos chamou para ser santo. O teu corpo aqui na terra foi santo, Jesus. A tua igreja também é santa. O teu corpo foi glorificado, a igreja também será glorificada. O teu corpo sofreu aqui, a igreja também sofre, mas com a esperança da glorificação. Alegra este coração, renova a tua serva, renove o teu servo, fortalece a tua igreja, renova a esperança nesta noite. Que nós jamais venhamos ser culpados do teu corpo e do sangue, e também, Senhor, ferir a tua igreja aqui na terra, mas que venhamos a participar da tua ceia, discernindo o corpo do Senhor, discernindo o que é a igreja pela qual nós fazemos parte, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.